ante a ostensiva análise do capítulo 6 do livro de Libânio, pude compreender que, a partir da estrutura do texto, das questões apresentadas, que tudo parte de uma universalização quantitativa, isto é, a quantidade de conteúdo teológico produzido, sistematizado, e também da realidade qualitativa desse conteúdo. A produção teológica com rigor, com certo perfil, com certo enfoque, com certo crivo, com certa excelência, com uma boa qualidade. Podemos ver como exemplo São Tomás de Aquino, que quantidade de obras e que excelência na qualidade daquele conteúdo teológico produzido. Disto, partimos também para uma questão central. A teologia, ela é produzida de um objeto único, de um objeto específico, Deus. Certo de que da teologia nascem várias teologias. Não é à toa que o capítulo traz esse nome, da teologia às teologias. Por que isto acontece? Isso acontece porque, a partir desse objeto específico, Deus, é produzido conteúdo teológico. Este conteúdo teológico é produzido por pessoas individuais. Pessoas, porém, individuais, mas pessoas de diversos grupos, de diversas culturas. Então, aqui vemos o modo que Deus utiliza da humanidade, mas aí é preciso fazer uma viagem, um olhar, um enfoque ao princípio de tudo. Deus, Criador, cria o homem como aquele que está acima daquilo que foi criado, o homem que tem a responsabilidade de tomar um senhorio, um certo governo sobre a criação. Ao mesmo tempo, Deus, ao criar o homem, ao criá-lo da matéria terrestre, dá a responsabilidade a ele de cuidar dessa casa comum. Mas o mais importante não é somente isso. Nisso aqui já entramos na ecoteologia. Mas o importante não é somente isso. O importante é que nesse contexto entra a economia da salvação. Quando Deus se revela, Deus se faz conhecer a si mesmo, Deus que dá testemunho de si mesmo, e num certo momento, na plenitude dos tempos, Deus entra nessa realidade, nessa história. O Verbo se faz carne e habita entre nós. É Deus que se faz presente nessa realidade. Então aí está o fato de grande importância. Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Deus se faz presente no meio de nós. Tudo isso para dizer o quê? Que ele assume a nossa humanidade, dando a ela dignidade maior. E este mesmo homem, através da história, na humanidade, esse mesmo homem, através desse objeto específico, que se revela, que se dá a conhecer, elabora questões, paradigmas, elabora conteúdo teológico a partir dele próprio, desse objeto único e específico, mas em diversos crivos, em diversos enfoques teológicos. Aqui trazemos o que foi abordado nos slides: a teologia ameríndia, a teologia feminista, a teologia negra. Isso aqui trago como exemplo para mostrar o quê? Que a teologia que dá origem às teologias, que são essas ramificações, parte de um crivo único, do homem, do próprio homem. Então aqui a questão antropológica
é central, é importantíssima. Então, vemos aqui o que? Essa unicidade, essa catolicidade. Então, até, por exemplo, para que a religião cristã, essa religião católica, se adeque, se enculture, é preciso que ela se adapte àquelas realidades, porém não se perde a sua essência. É feito um agiornamento, é feito essa perspectiva de estar ali, de também de um ato purificador daquelas realidades, as quais muitas vezes têm uma visão que não poderiam ser alcançadas. É aí que cabe o crivo, o enfoque teológico para essa recriação, essa atualização da fé cristã em diversos meios, em diversos contextos religiosos, aquela luz que mostra o verdadeiro Deus. Então é preciso ter o que em conta. Que aqui por fim já podemos concluir que tudo parte de um objeto específico e o homem é este instrumento que, em seus diversos fatores diante da realidade, culturas e o ethos em que se encontra, realiza vários enfoques teológicos, várias visões de, de mundo, várias visões a partir de seus sofrimentos, de seus contextos, de suas realidades. Então vemos o que? A teologia, ela está envolvida ou envolve ou produz uma pluralidade através do homem, esse objeto antropológico que faz uma análise de si mesmo. O homem volta a si mesmo para fazer uma análise a partir da teologia e volta principalmente à teologia e volta a teologia contra si própria para fazer purificações, para romper dogmas, para romper paradigmas, mas sobretudo para dar uma resposta. Isto é teologia. Da teologia às teologias. Aqui concluo minha fala. Dúvidas podem ser feitas abaixo do vídeo.